Agora que estamos com a nossa IDE instalada, a gente vai poder aprender de fato a desenvolver nessa poderosa ferramenta chamada VS Code, tá? Então, primeira coisa aqui que a gente está vendo aqui, que a gente não tem nada no nosso documento. Esse documento a gente tinha criado naquela pastinha chamada site, tá? E aqui a nossa index também não tem nada dentro dela. Eu vou usar a minha ideia aqui já para criar essas tags aqui para mim, que por padrão toda página ela tem essas tags aqui, né? Essa primeira aqui, ela fala qual é o tipo do seu documento. Doctype HTML. Antigamente esse doctype era bem grande. Hoje em dia ele se resumiu basicamente nisso aqui. Doctype HTML. Dentro dele, ele envolve... desse documento, ele envolve uma tag chamada HTML. Essa tag ela pode ser chamada como a pai de todas, né? É a primeira tag que abre o escopo HTML aqui e ela é a única. Você não vai abrir tags HTML por dentro do seu documento, não. Ela vai ficar sempre aqui e é a primeira a ser aberta. Dentro dela, nós temos duas tags principais, que é a head e body. A head, geralmente, nada visual, nada que apareça na sua tela aqui, ela vai estar dentro da head. A head é basicamente meta tags. O que são essas meta tags? São tags que vão nos auxiliar para mecanismo de buscas, são tags que vão chamar outros arquivos, no caso um arquivo de CSS, né, um arquivo de folhas de estilo. Tem, por exemplo, essa tag aqui, title, que ela é responsável por esse título aqui. Então, se eu der um save aqui, né, se eu salvar aqui e apertar aqui meu F5, dar uma salvada, percebe aqui que ele mudou para document, né, que é o mesma nomenclatura que está aqui dentro. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, no caso, código com caricat, salvei, atualizei e percebe aqui no título que ele já mudou. Mas nada que esteja aqui no corpo do nosso HTML, ele vai estar aqui dentro do head. Basicamente isso. O head é a cabeça, né? A cabeça pensante. E essa primeira meta aqui, para que ela serve? Ela vai falar que o código desenvolvido nesse HTML aqui é um UTF-8. Na verdade, você nem precisa saber muito o que é isso, não. Antigamente a gente sofria demais com isso, mas hoje em dia não tem o que se preocupar com isso. Mas é o que diz qual é o tipo de codificação que você vai usar aqui no seu HTML, tá? Aqui ele tem uma tag de compatibilidade, né? Aqui tem uma tag de viewport, que ela é usada para versão responsiva, né, dos websites, né, quando for vista num celular, qual é a proporção que ela vai estar. Aqui o título a gente já deu uma olhada, né, que ele vai alterar o título da nossa página. E se a gente tivesse que chamar um CSS, a gente chamaria aqui dentro, usando uma tag especial chamada link, tá, que a gente vai chamar mais para frente aqui. E alguns JavaScripts também a gente consegue chamar aqui, mas JavaScript é interessante a gente sempre chamar no final do nosso documento. Apesar de que isso é um padrão, mas esse padrão pode ser quebrado. E aqui dentro do body vai ser onde a gente vai escrever o nosso HTML de fato. Vai ser onde tem aquele H1 lá que a gente viu na aula anterior. Vai ser onde vai ter as nossas divs. Vai ser onde vai ter a nossa, sei lá, qualquer outro desses tipos de tags de construção de documento. Aqui dentro da head você não vai ver nada do tipo div, nem do tipo section, footer, que seja. Beleza? Então, essa aqui é a nossa estrutura base do nosso HTML. Então, quando você for escrever essa estrutura base, já sabe, né? Você não precisa digitar ela toda. Você vai vir aqui HTML e HTML5. HTML5. Beleza. Então, temos aqui nossa estrutura. O que eu quero aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, tá? Para a gente entender um pouco mais como é que funciona o HTML e a navegação entre um arquivo e outro, eu vou fazer o seguinte. Primeira tag que a gente vai aprender aqui, de semântica aqui, né, do HTML5, é a tag nav, de navegação. Em termos visuais, ela não tem diferença nenhuma se eu colocar uma div aqui
ou uma tag nav. Só que ela tem uma semântica, tá? E ela já mostra que tudo que tiver dentro daquela tag, ela vai ser responsável pela navegação do seu site, beleza? Então, nave A, que é a que a gente já conheceu também de âncora, para links, né? Vamos ter o contato, contato.html. Aqui eu vou colocar meu contato. E olha que bacana. Se eu der um Ctrl Shift D, é porque no Linux é diferente esses atalhos, eu preciso me acostumar. Ó, Shift Alt para baixo, ele vai duplicando as minhas linhas, tá vendo? Então, aqui eu já posso colocar index sendo a minha home, tá? Então, home. Aqui eu vou colocar notícias, notícias sem acento. Aqui, notícias, aqui sim eu posso colocar o acento, que vai ser a parte onde eu vou enxergar, né, no meu site. Aqui vai ser o meu arquivo e o contato. Essas duas aqui eu vou remover. Então, salvei. E aqui na minha index eu vou adicionar meu H1 falando que aquela minha página é a home, beleza? Então, salvei. Vamos ver como é que tá ficando esse trem aqui. Vou atualizar aqui minha tela. Olha, percebe que tem uma home, notícias e o contato. Notícias, você já vê também que a cor dela já é um pouco mais escura, né? Esse link já foi visitado, que no caso é o link que eu estou aqui atualmente. Eu vou criar esses outros arquivinhos aqui, que eu acabei de citar aqui, no caso, notícias.html, beleza? E temos também o nosso contato.html. Beleza, então a gente já percebe aqui que na minha árvore aqui do lado, né, na minha barra lateral, que ele me criou esses dois arquivinhos, né? Eu vou copiar o meu HTML todo do index e vou jogar aqui para notícias e vou só alterar aqui meu H1, informando que ele é notícias. E além disso também eu vou colocar meu título, né, para dar uma diferenciada. Então será notícias também, beleza? E aqui no contato vou colar e vou colocar contato aqui e contato aqui. Salvei. Aqui no meu index eu vou colocar home, né, para seguir o padrão, e salvei. Beleza, percebe aqui que eu só coloquei o nome do arquivo, né, que é o mesmo nome que representa ele aqui nessa raiz, né? Então, se eu salvar aqui, dar uma atualizada, né, um F5, e aqui se eu clicar em notícias, você já percebe que ele mudou aqui para notícias, mas ele deu uma quebrada, né? Por que deu essa quebrada? Porque o meu zoom aqui para essa página, ela está configurado para 175. Vou voltar para 100%. Então aqui, beleza. Então mudou para notícias, volto para home, tenho contato, notícias, contato. Então você percebe aqui que aqui usando a tag A, eu já consigo navegar pelos meus arquivos. Se eu tivesse um arquivo de imagem aqui e eu colocasse aqui no meu href o nome desse arquivo de imagem certinho, a extensão, seja PNG ou JPEG, que seja, ele iria abrir para mim no meu browser esse arquivo. E se o meu browser não suportar aquele tipo de arquivo, ele vai fazer o download automaticamente daquele arquivo para mim pelo browser. Então, como o HTML é uma página interpretável do browser, ele mostra dessa forma aqui, como se fosse um site qualquer, beleza? Então, essa daqui é uma estrutura básica de navegação e como que a gente já pode começar a dar um dinamismo mais bacana aqui usando só HTML, tá? Usando a navegação entre as páginas.